de Deus como filhos amados. Amém? E não tenho um vídeo que está pronto e eu gostaria que nós prestássemos atenção. Eu vou sair da frente para podermos ver o vídeo. Amém? Amém. Eu pensei que a imagem ia ser um pouquinho melhor, mas não sei se os irmãos perceberam, o menino, deu para ver mais ou menos, o menino estava em casa, e ouviu o barulho, veio espreitar, e era o pai estava a chegar a casa, a mãe estava a cozinhar, e o pai chegou com o ramo de flores atrás das costas, e chegou à beira da mãe, deu um beijo à mãe. E o menino viu, foi a correr ao quintal, foi colher umas flores, e depois, atrás das costas, foi dar à mãe. Não é? É esse o vídeo. A gente vai tentar depois colocar online para ficar, se os irmãos quiserem assistir. Mas essa era a imagem. Não sei se deu para perceber, deu para ver isso? Deu para compreender? Ficou um bocadinho obscuro ali. Irmãos, nós hoje vamos estudar. Nós podíamos ficar a falar o quanto os filhos nos imitam e o quanto os filhos aprendem de nós, o bem e o mal. Mas o que eu gostaria que nós falássemos esta manhã é sobre nós sermos imitadores de Deus. Amém? Imitar a Deus. Somos filhos de Deus. E gostamos gostamos muito de dizer isso, e é bom que nós o digamos, é bom que nós tenhamos consciência disso. Somos filhos de Deus, né? Como é que nós tornamos filhos de Deus? Porque nós temos Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E nós, que estávamos perdidos, amém? Salvos, resgatados pelo sangue de Cristo, nós fomos e entramos na família de Deus e hoje somos filhos de Deus, e diz a palavra do Senhor, e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então nós somos filhos de Deus agora, neste tempo presente. Meus amados irmãos, como filhos de Deus, a palavra do Senhor em Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 8, e nós vamos ler, amém? Os irmãos podem acompanhar, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chucarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou idovarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vás, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Inclina a sua cabeça, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, abre o nosso entendimento para a Tua Palavra, que a Tua glória seja manifesta, que as palavras lidas e escritas na Sagrada Escritura sejam um ensino para as nossas vidas. Nós possamos, Senhor, ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Te louvamos. Amém. Meus amados, este texto, a palavra do Senhor, começa por dizer ser depois imitadores como filhos amados. Amém? E o nosso tema da nossa mensagem é imitadores de Deus como filhos amados. E nós vimos há pouco aquele filho imitar o pai. Né? Com certeza que aquele filho, aquela é a imagem ideal, com certeza que aquele filho viu o pai fazer outras coisas que não eram tão boas, ou menos boas, ou até más, e que não são dignas de ser imitadas. Mas, amados, nós somos filhos de Deus. Deus, nosso Pai, Deus, Senhor de toda a glória, toda a consolação, nos chamou a Ele, como eu dizia há pouco, nos trouxe ao seu dele, não para uma coisa boa que nós tenhamos feito, mas para a sua misericórdia, a sua graça. E agora que nós estamos nos caminhos do Senhor, que Ele é nosso Pai,
a palavra do Senhor nos diz para nós imitarmos a Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas, meus irmãos, nós não temos que ir à procura de A, B ou C, ou deste, ou daquele, ou do outro, a fim de encontrarmos uma maneira de imitarmos. Paulo dizia, sede meus imitadores como eu também de Cristo. Amém? E nós já temos falado sobre isto aqui. Mas, no contexto aqui, da carta aos Efésios, a palavra do Senhor nos diz para nós sermos imitadores de Deus. Irmão, para nós procurarmos ser como Deus. Irmão, não há o risco de você fazer alguma coisa errada com a sua vida se você estiver a imitar a Deus. Hein? Se nós estivermos a imitar a Deus, há como nós fazermos alguma coisa errada, há como nós cometermos um erro. Se nós em toda a nossa vida, desde que nós aceitamos a Cristo até agora, nós tivéssemos vindo a imitar a Deus, quantas coisas nós não teríamos que não ter passado, não teriam acontecido? Ou quanto mais da glória de Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, elas teriam sido feitas num sentido em que Deus era totalmente glorificado e exaltado em nós, se nós tivéssemos imitado tudo. Se nós imitássemos a Deus. Se nós tivéssemos sempre de acordo com aquilo que Ele faz. Este filho olhou, viu o pai entregar as flores à mãe, foi atrás e colheu. Irmãos, quanto nós mais deveríamos imitar a Deus Todo-Poderoso. É uma ordem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É uma ordem, mas não devia de ser senso comum. Eu vou imitar a Deus porque todas as coisas, Ele é Deus, porque dele vêm todas as coisas, porque Ele é Senhor e Deus, porque Ele não erra, porque Ele é o eu sou, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso, porque Ele sabe o que está na frente, porque Ele conhece todas as coisas. Eu preciso de imitar a Deus, eu preciso ser como Ele é. Imitar é ser como Ele é. E daqui a pouco a gente já vai ver como é que eu imito a Deus. Antes que esteja... Porque se na sua mente está que o filho viu o pai fazer, como é que você vê Deus fazer? O que é que você vê Deus fazer? Para você fazer igual. Mas a gente já vai chegar daqui a pouco. Permitindo o Senhor. Por agora... E continuando no texto bíblico, diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta a Deus, em cheiro suave. Andarmos em amor. Andarmos no amor de Deus. Andarmos no mesmo amor que levou o Pai a enviar o Filho, e o Filho a se sacrificar por nós. Lembra, irmão, daquele momento tão especial em que Jesus diz: a minha vida ninguém me tira de mim e eu de mim mesmo a dou. E Ele se deu por nós, e Ele se entregou por nós, e Ele foi morto por nós, mas não foi porque alguém teve mais força que Ele, o agarrou e o matou. Mas Ele já antes disse: a minha vida, ninguém me tira de mim e eu a dou. Irmãos, e cuidado com este detalhe. Estamos caminhando aí a passos largos para a Páscoa, estamos preparando já um trabalho de Páscoa também no dia 27 de abril. Eu sei, é seguir à Páscoa, eu sei. Então vamos ter o culto de Páscoa e na semana seguinte a gente está preparando uma peça aí que, querendo Deus, será apresentada a Deus só dia 27. Meus amados, estamos caminhando para... O maior erro é a gente pegar na história da Páscoa e pôr uma gente má a matar Cristo como se tivessem mais poder que Ele. Não, irmãos. Ele se entregou em nosso lugar. E a palavra do Senhor nos diz para nós andarmos nesse mesmo amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele se entregou como sacrifício a quem? Em lugar de quem? De nós. Mas a quem? A Deus. E Ele foi entregue. Lembra daquela imagem que nós vemos no Antigo Testamento? Às vezes acontecia em que o cordeiro era posto e era imolado num sacrifício a Deus. Assim o filho foi imolado, assim o filho foi morto, assim o filho foi sacrificado a Deus em nosso lugar. Porque a ira de Deus estava sobre nós e Cristo a tomou sobre ele. E é assim que acontece a salvação da nossa alma, e é por esse sacrifício que você pode dizer: eu sou filho de Deus. E é por esse sacrifício que você pode entender que Deus é seu Pai. E quem não tiver a marca deste sacrifício na sua vida, quem não tiver a transformação de vida, não é filho de Deus. E esse facto é determinante. Irmãos, não são todos filhos de Deus.
Somos criaturas de Deus. Filhos de Deus somos em Cristo e por Cristo. E isto é bem claro e evidente nas Escrituras, e nós precisamos de centrar nisto, irmãos. Só por isso é que nós nos cumprimentamos. E às vezes a gente faz as coisas e não pensa bem. É por isso que nós nos chamamos irmãos, amém? Por que você chega aqui e diz, oh irmão, oh irmão, oh irmã, oh irmã? De onde é que vem esse irmão e irmã? Professamos uma mesma fé em Cristo, fomos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, e isso nos torna família de Deus. Temos um novo Pai, Deus. O nosso Criador é o nosso Pai. Glória ao nome do Senhor por isso. Por isso eu posso dizer irmão. Por isso nós temos de ter cuidado a quem chamamos irmão, irmão. Cuidado a quem chamamos irmão, irmão. Precisamos ter cuidado a quem chamamos irmão. Quem é que é meu irmão mesmo? É meu irmão mesmo? Tem por pai o mesmo pai que eu tenho? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que nós possamos pensar nisto. Mas a palavra nos diz que somos filhos de Deus pelo sangue de Cristo. Então tem duas coisas que nós precisamos de imitar a Deus neste contexto só. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vás, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. De tudo isto que eu gostaria de chamar a atenção, esse microfone está sempre a falhar. Eu gostaria de chamar a atenção para a palavra santos. Deus é santo. Não há nada nele que não seja ligado à sua natureza santa. Irmão, você tem que imitar a Deus. Precisamos de viver vidas santificadas. Irmão, esse é o desafio do cristão. Esse é um desafio enorme. Você que tem uma natureza pecaminosa, viver uma vida contrária à sua natureza. Uma vida contrária a si próprio. Uma vida que imita Deus que é santo. Então todas estas coisas que falo aqui, toda a impureza, toda a avareza, toda a fornicação, toda a parvoíce, toda a chocarrice, que não convém a santos, não pode ser parte da nossa vida. E se nós estamos imitando a Deus, ela não tem sentido ser parte da nossa vida, porque nós precisamos viver vidas santificadas. E perdão, irmão, está difícil. Santificados é o processo que você entrou no dia que você aceitou Jesus e que vai culminar na glória. É alguma coisa que você vai viver nesta vida e que você vai ter que lutar contra a sua natureza, vai ter que lutar contra a sua carne, mas você vai caminhando, e no último dia é que você vai deixar de lutar contra a sua natureza pecaminosa quando você já foi e já está glorificado. Quando você entra na presença de Deus Todo-Poderoso. Enquanto estamos nesta vida, nós vamos combater e lutar contra esse desafio, e a palavra do Senhor continua a ser para nós imitarmos a Ele na sua santidade. Perdão, irmãos. Para imitarmos a Deus na sua santidade. Sermos santos como Ele é santo. Vivermos do mesmo padrão, imitando a Deus. Irmãos, esse é o desafio que nós enfrentamos todos os dias, 24 horas por dia, em todo lugar, onde você estiver. Nós precisamos de imitar a Deus em santidade. Fazer e ser como Ele é, na sua essência. Meus irmãos, o obstáculo, o nosso maior inimigo, nós falamos, claro, que você diz, você quando se refere ao inimigo das nossas almas, você refere-se a Satanás. Claro que você se refere a Satanás. É o que a palavra do Senhor diz. E ele é o nosso inimigo. Ele anda ao nosso redor como um leão buscando a quem possa tragar. Mas, irmãos, ele só tem poder sobre aquilo que nós lhe permitimos ele fazer. O nosso maior problema não é Satanás. O nosso maior problema somos nós próprios. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Satanás tenta, mas é nós que damos lugar.
É nós que deixamos acontecer. É nós que nos desviamos da verdade. É nós que pecamos. É nós que nos afastamos. É nós que fazemos o que é errado. É claro que Ele vai arranjar tentações. É claro que Ele vai arranjar situações. É claro que Ele vai criá-las. É o papel dEle. É a função dEle. E Ele cumpre a função dEle. O problema é nós cumprirmos a nossa. Que é o oposto. Santificarmos a nossa vida. Mas espera, eu não tenho nada a ver com o que Satanás está-me a tentar fazer. O meu assunto é com o meu Pai. O meu Pai é Deus. E Ele diz que ele é santo. E Ele diz que eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que ser como Ele é. Eu tenho que imitar a Deus. Eu tenho que me afastar do que não agrada a Deus. Eu tenho que viver de uma forma diferente do mundo. Aquilo são uma tentação, eu tenho que me afastar. Aquilo é santo e eu vou me dedicar. Aquilo é impuro, eu não vou fazer. Eu não vou tocar. Este é o desafio que nós enfrentamos todos os dias, irmão. Eu não acredito que você não enfrente esse desafio, porque eu enfrento todos os dias, toda a hora, em todos os momentos, em todas as situações. Porque tem sempre alguma coisa impura querendo ser parte da minha vida. E vivemos num mundo de impureza. E vivemos num mundo perverso. E vivemos num mundo de pecado. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então eu não posso ter nada a ver com o mundo. Eu não posso ter nada a ver com o que eles fazem. O que é que diz a palavra do Senhor? Nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Cuidado com o que se nomeia, cuidado com o que nós falamos. Nós falamos disto e falamos daquilo e falamos de tanta coisa impura e tanta coisa impura. E quando a gente dá conta, está metido na impureza. Por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente trabalha. Não é que as palavras têm poder, irmão. Cuidado com isso. A única palavra que tem poder é esta, tá? Esta é a palavra que tem poder. Tá? Cuidado com essa teologia da palavras que tem poder, que tem que levar tanta gente ao errado, ao engano. Você pode repetir o que você quiser. Se a palavra de Deus não estiver marcada no seu coração, não tem poder nenhum. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Você pode falar o que você quiser. Se você não está afirmado na palavra, se você não está assenta, a sua raiz assenta na palavra de Deus, você pode falar o que você quiser. Você pode falar texto bíblico que você quiser, direto, de manhã à noite. Se você não está cumprindo na sua vida, ela não está acontecendo, o Espírito Santo não está trabalhando, não acontece rigorosamente nada. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. E quando você está na palavra, e você fala a própria palavra, ela tem poder. A palavra do Senhor diz que Jesus disse aos discípulos que eles eram santificados pela palavra. Palavra de quem? Que eles abriam a boca e falavam. Não, a palavra de Deus neles. A palavra que tem poder é a palavra de Deus em nós. Amém? Só aqui, fechar parênteses. Então, irmãos, que nós possamos nos dedicar e falar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. A palavra de Deus que tem todo o poder, que nos liberta, que nos transforma. Amém? Nos liberta do pecado. Nos transforma em Cristo. Amém, amados? Então a palavra do Senhor nos diz e me leva, e me exorta, e me obriga, e me manda fazer o quê? Santificar. É um mandamento. Irmão, na sua cabeça possivelmente você está assim. Mas espera aí, o Daniel está a falar em santificar e tudo bem. Realmente eu entendo que tem que santificar. Mas você na sua cabeça você pode estar assim. Mas espera aí, isso não é uma ação do Espírito Santo em mim. Não é Deus, não é o Espírito Santo que tem que me santificar. Não é o Espírito Santo que tem que me limpar. Não é Ele que me limpa, que me faz discernir. Não é o que a palavra do Senhor diz. É claro. Há um desafio para si. Vá para casa, senta numa cadeira e fica à espera que o Espírito Santo santifique. Você diz, meu Deus, Daniel, que blasfémia. Então o Espírito Santo não tem poder, Deus não tem poder para tudo? Tem. E ele podia fazer isso? Podia. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai fazer? Não. Ele não vai fazer o que você tem que fazer, irmão. Nós precisamos nos dedicar a santificar a nossa vida. E vocês, mas como é que eu faço isso? Irmão, vamos voltar ao vídeo aqui? Vou voltar ao vídeo sem pôr o vídeo. Você pensa no vídeo que nós vimos há pouco, um bocadinho. O que nós vimos há pouco, o vídeo, aquele pedacinho de vídeo. O filho está com os olhos no pai e vai fazer o que o pai faz. O filho está a observar o pai. Estou certo? Você quer ser santificado? Quer viver uma vida santificada? Observa o seu pai. Você quer ser santo como Deus é santo? Observa o pai que é santo. Você quer ser como ele é? Você tem que se dedicar a ele. Você tem que ser como ele é. Você diz, eu tenho que ser como ele é. É uma ação do Espírito Santo em mim. Eu vou deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim. Mas como é que eu faço isso? Qual é a minha parte, então?
Irmão, você tem dúvidas que é o Espírito Santo que santifica? Não tem, irmão. Se você fizer sozinho, você vai fazer o que você quiser, você não vai conseguir ir a lado nenhum. Mas também não fica sentado numa cadeira à espera que o Espírito Santo santifique, porque não vai acontecer tão bem. Pegando no vídeo, a criança observou o pai e foi fazer igual. Irmão, observe a Deus para você o poder imitar. Irmão, você quer viver uma vida santificada, quer agradar a Deus, você quer ser imitador de Deus? Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo nós passamos com Deus? E você é capaz de estar na sua mente e dizer assim, meu Deus, o Daniel, ultimamente eu não falo noutra coisa, irmão, porque não tem outra coisa. Irmão, parece que eu repito sempre as mesmas coisas, irmãos, e as mensagens às vezes vão dar no mesmo, irmão, porque é aquilo que nós temos que fazer. Você para santificar, você tem que ter comunhão com Deus. Para você cumprir as palavras deste livro, para você santificar e afastar do mal, você tem que ter comunhão com Ele, você tem que o conhecer. Você tem que se dedicar à leitura da palavra de Deus, você tem que se dedicar a Deus. Irmão, o menino viu o pai. Se ele não fosse ver o que o pai estava a fazer, ele não podia fazer igual. E nós olhamos para o versículo e dizemos assim, eu quero imitar a Deus, mas eu às vezes não sei nem direito quem Deus é. Eu conheço algumas histórias da Bíblia, eu conheço alguma coisa. Mas tenho eu comunhão com Ele, eu posso chamá-lo por pai. Eu dedico-me a observar o que o meu Deus faz. Irmão, então é interessante que a palavra do Senhor diz que Deus se revela até pela natureza. Deus se revela em todo lugar, Deus se revela de toda a maneira, mas diz a palavra, nestes últimos dias se revelou pelo Filho. Você conhece, entende o sacrifício de Cristo em seu lugar. Você tem se dedicado a conhecer as Escrituras. Você se dedica ao seu dia a estar com Deus. Você ora. Você está na presença de Deus, você precisa ter uma comunhão enorme com Deus para que você o conheça, para que você possa imitá-lo, para que você possa ter desejo por Deus. Essa é a nossa parte. Essa é a parte que nós temos que fazer. Irmão, você não vai santificar sem um modelo, e Deus não quer isso tampouco. O modelo é Ele próprio. Não é uns aos outros, irmão, isso era fácil. Eu conheço parte da vossa vida. Vocês conhecem parte da minha. E você olhava para mim, para os meus defeitos, e dizia assim, até que eu consigo ser como ele. Não tem dúvidas. Você olha para os meus defeitos e você diz, eu até consigo ser como ele. Eu olho assim baixinho, até consigo ser melhor que ele. É verdade. Se nós baseássemos a nossa santidade uns nos outros... Você diz, irmão, está aí quanto ao texto bíblico, porque Paulo diz ser de meus imitadores. Esse é o objetivo. O objetivo é nós vivermos uma vida santificada ao ponto de eu poder dizer, irmão, imita, faz como eu faço. Tal e qual eu faço. Porque é que eu estou imitando a ele. Não foi o que Paulo disse? Ser de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então esse é o objetivo. Mas se você olhar para o defeito, você diz, olha, aquele eu não tenho. Olha lá a atitude dele. Faço melhor que aquilo. Agora faço isso com Deus. Olha lá para Deus e diz, faço melhor que tu, Deus. Em santidade, Deus, sou melhor que tu. Você consegue dizer isso? Alguém teria algum louco? Louco é um termo bíblico a propósito, irmão, tá? Louco, esta noite pedirão a tua alma, tá? Foi o que Jesus falou? Mas eu posso dizer louco. Há algum louco que fosse capaz de dizer a Deus, eu consigo ser mais santo que tu és. Tem que ser muito louco, não tem? Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Não há outro como Ele. Ele é Deus. Santidade o rodeia. É a sua essência, é o que Ele é. E é o que Ele quer de nós. Então, para eu ser como Ele é, eu preciso da ação dEle, o Espírito Santo em mim, para me transformar, para eu ser aquilo. Mas eu preciso de o conhecer, para desejar ser como Ele, para que o Espírito Santo venha trabalhar e venha me transformar. Sim, é uma ação do Espírito Santo. Sim, é uma ação de Deus. É Ele que nos atrai. E a obra é dEle. Não é por nossas obras, não é por nossos méritos, mas tem uma parte minha, tem. Eu tenho que o conhecer, eu tenho que me envolver com Ele, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa ser como Ele é, para que Ele possa trabalhar em mim. Eu preciso de me dedicar a Ele. Eu preciso
preciso me afastar do mal, mas para eu me afastar do mal, eu preciso de conhecer o que é santo e o que é maravilhoso e o que é de Deus. Eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso passar tempo em oração, eu preciso me dedicar ao Senhor, para que Ele possa operar em mim. Eu preciso saber a quem eu estou a imitar. Sede imitadores de Deus. Neste texto é claro demais. Para você imitar alguém, você tem que saber o que a pessoa faz. Você tem que ser como a pessoa é. Mas você tem que a conhecer, não? Irmão, e o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você olha para a santidade de Deus, você conhece a Deus. Você conhece, não é as histórias bíblicas, irmãos. Há uma diferença muito grande entre conhecer a história bíblica e conhecer a Deus. Tá? O Deus das histórias. O Deus das coisas. É por isso que me preocupa tanto, que sempre falo ali com as irmãs que trabalham com as crianças, eu sempre estou a dizer isso. Não é um contador de histórias. Eu não estou incomodado para que eles saibam os nomes dos animais que entraram na arca de Noé. Você sabe os nomes dos animais? Os nomes não é cão, vaca, é bobi, mimosa. Fiz-me entender? Tinha nomes os animais, sei lá. Você pode inventar o nome de animais, as crianças decoram e dizem, eu conheço a história da Arca de Noé. Até inventa nomes para os animais, se você quiser. É isso que me importa. Importa é conhecer o Deus que mandou o dilúvio. O Deus que mandou construir a arca. O Deus de Noé. É isso que eles estão a aprender. Só não valia a pena. Só a gente estava no livro e eles iam colorir. Para saberem aqui recitar as histórias bíblicas, não interessa. Interessa conhecer o Deus delas. É a mesma coisa conosco. Você pode saber a palavra de Deus de cor, você pode saber o Salmo 23 de cor. Você conhece o Deus do Salmo 23, isso é que me importa. Você conhece o pastor, o Senhor é o meu pastor, você conhece esse Senhor, esse pastor? Ou você sabe dizer o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Que proveito tem? É importante conhecer a Bíblia de cor. É, irmãos, mas é importante conhecer o Deus da Bíblia. Não é só dizer o Senhor é o meu pastor, é conhecer o Senhor que é e Ele ser o meu pastor. E Ele ser o meu Senhor. Para que você possa imitar a Deus. Sim, amados. Há muito de nós para ser feito. Para nós sermos santos. Há uma grande parte de nós. É buscarmos a Deus. Conhecermos a Deus. Conhecer a sua palavra e ter intimidade e comunhão com Ele. E passar dias em oração. E passar momentos em oração. E ficar na presença de Deus. E nessa hora você olha para a santidade de Deus, na presença de Deus, e você diz, primeiro o efeito, como eu sou falhado, como eu sou fraco. E na hora que você olha, você vê como você é fraco. Você percebe que você precisa da ajuda do Deus Santo para ser santificado. E agora você começa a ter aquilo que a gente fala aí fora tantas vezes, oração com propósito. Mas o propósito não é uma casa e um carro. Você começa a ter um propósito. Santifica-me, ó Deus, naquela área. Tira de Deus isto. E você começa a lutar contra a sua carne. E você luta contra a sua carne. E você diz, eu não quero ser mais assim. Eu não quero fazer aquilo. Eu não quero fazer daquela maneira. Eu não quero ir para acolá. Eu não quero, Senhor, mas a tentação é grande. Senhor, ajuda-me. E você começa a ser santificado. E você começa a ser transformado. E este é o processo de santificação. E só termina no dia que você entrar na glória. É uma batalha e uma luta constante contra a nossa carne. Vai ter vitória? Vai, claro. Claro. Vai ter um fim bom? Vai. Tem um fim melhor do que você estar em Cristo? Há um fim melhor do que nós vivermos na eternidade com o Senhor? Há um fim melhor do que você passar uma batalha e uma luta e travar uma luta contra a sua própria carne e chegar no final e Deus dar vitória e você se afastar daquilo que não presta? E você viver uma vida santificada, onde Deus é glorificado. Tem uma coisa melhor que isto? Olha o final do texto. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Deixei este versículo para o final do propósito. Antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, então é para andar como filhos da luz. Não é para vivermos em trevas, irmãos. Não é para vivermos escravos do pecado como antes. É para sermos santificados agora. Irmão, muito cuidado com o que eu vou dizer agora, irmãos, para que nós não sermos mal interpretados. Mas, por favor, se você não entender, se você não compreendeu perfeitamente o final, pergunta-me, por favor. Queridos, você já tentou travar uma batalha em si próprio, afastar-se contra uma situação da sua vida e você não consegue? Você quer santificar uma área da sua vida e você não consegue? Já pensou? Já tentou?
Já aconteceu consigo, já aconteceu comigo. A gente faz, inventa, a gente quer se afastar, a gente quer inventar história, a gente quer fazer não sei o quê, a gente quer fazer não sei o que mais, e não foi embora. A gente quer santificar e a gente sabe o caminho, mas não vai embora. Isso é uma coisa, meus amados, escuta uma coisa, por favor. A tentação não vai embora. Você pode vencer? Pode. Sabe porque é que às vezes a gente não consegue? Parece que está a dar murros em pontas de faca, você vai e luta, e se você esfarrapa as mãos todas, dá murros em pontas de faca, todo mundo sabe o significado do assunto? Amém? Você dá murros em pontas de facas, e você esfarrapa-se tudo, você não consegue. Irmão, porque você precisa, para vencer uma luta espiritual, você precisa de se revestir do que é espiritual. Você precisa estar cheio do poder de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu não estou a falar batismo com o Espírito Santo, mas também. Eu não estou a falar batismo com o Espírito Santo, mas também. Mas você precisa estar cheio do poder de Deus. Como é que você acha que alcança o poder de Deus? Levando uma vidinha como todo mundo faz, levantando de manhã, indo para o trabalho, fazendo a sua vidinha normal, correr para aqui para lá, tal. Então, se for na América, meu Deus, você faz isto, faz aquilo, faz o outro, faz o outro. Você acha que é assim que você vai alcançar o poder de Deus? Você acha que é assim? A viver igual ao mundo? A fazer o que o mundo faz? Que a gente vai alcançar o poder de Deus para vencer a batalha espiritual? Para vencer a luta contra a nossa carne? Não, irmãos. É nos joelhos, é na palavra, é na oração, é no estudo, é na aprendizagem, é na comunhão com Deus. E depois é Deus reveste-me, Deus reveste-me, Deus reveste-me. Que eu quero vencer as minhas lutas, eu quero vencer as minhas dificuldades, eu quero te servir. Senão você está a fazer tudo o que o mundo faz. Tem que afastar do mal? Claro que tem. Você tem forças para se afastar do mal? Muitas vezes não. Às vezes até dá. Às vezes dá, irmãos. Às vezes a gente consegue. Dá sempre? Não. Você quer travar uma batalha espiritual? Revista-se o que é espiritual. Entenda, por amor de Deus, o que eu estou a dizer, irmãos. Não é para você ficar em casa, sentado numa cadeira, à espera que o Espírito Santo faça a obra em si, porque Ele não vai fazer. Mas também não é para você fazer sem Ele. Assim como não é para você sentar lá, numa cadeira, e dizer, Senhor, quando tu quiseres, pela tua graça e soberania, muda-me. Não vai acontecer. Mas também não é para você fazer na sua força. É para você buscar aquele que pode. Sabe que Deus é maravilhoso? Eu vou dizer quanto Deus é maravilhoso. Talvez é uma das coisas que mais me marca que Deus é maravilhoso. É esta. Claro que a maior milagre é Ele ter enviado o seu filho para morrer por uma pessoa como eu. Quanto a vocês eu não sei, mas a mim eu sei quem eu sou. Deus ter enviado o seu filho para morrer em meu lugar. Irmão, você entende isto? Então me explica, por favor, porque eu não entendo. Como é que Ele me ama a esse ponto? Eu não consigo entender. Vai acima do meu entendimento. É uma coisa, uau! Quando eu olho para a minha vida, eu digo, tu tens misericórdia de mim. Como é que tu podes me amar a este ponto? Mas outra coisa que eu não entendo é seguir a minha vida cristã. Coisa que é maravilhosa. É Ele dizer assim, olha, agora eu salvei-te, agora ser como eu sou. E Ele, sabendo da nossa impossibilidade, Ele nos vem e nos ajuda a nós sermos aperfeiçoados em Cristo. É muita misericórdia, é muito amor. É extraordinário. Já não chegou Ele ter salvo a minha alma, que Ele me ajuda a cumprir os mandamentos dEle. Se eu me dedicar a isso, Ele vem. Se eu clamar por Ele, Ele vem. Se eu clamar por socorro, Ele me auxilia. Se eu aprender da sua palavra, a palavra dEle transforma o meu ser. Se eu dobrar os joelhos, Ele atende o meu clamor. Você entende isso? Irmão, e tudo que eu estou a falar aqui é espiritual, tá? De repente, as pessoas não gostam muito que eu falo muito espiritual. Eu estou a falar tudo da área espiritual aqui. Você diz, Ele atende às minhas necessidades físicas, atende, irmão. Ele atende às suas necessidades materiais, atende. Mas acima de tudo, irmãos, nós somos um ser essencialmente espiritual. A nossa alma é eterna. Ele atende à necessidade maior que é a nossa alma, que é para o inferno. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, diz a palavra do Senhor? Esse é o Deus que nós servimos. Mas esse é o Deus que nós às vezes parece que não conhecemos. Esse é o Deus que nós às vezes parece que não conhecemos, irmãos. Nós deixamos que as aflições desta vida passem por cima e nos obscurem quem Deus é. E a confusão e a correria. E a nossa vida espiritual às vezes vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás.
E às vezes a gente até tem consciência que está a ficar para trás. E faltam as forças, claro que faltam as forças. Por isso é que Ele nos deu igreja. O plano dele é tão perfeito e completo, irmãos, porque Ele sabia que ia faltar as forças, é que Ele nos deu igreja. A igreja é dele, a igreja é para Ele, é para a glória de Deus, eu sei. Mas Ele nos permitiu estar unidos. Onde nós podemos exortar uns aos outros, onde nós podemos consolar uns aos outros, onde nós podemos estar juntos. É extraordinário. É extraordinário. Meus amados, deixem-me dizer uma coisa. Deixem-me abrir o meu coração com vocês. Eu nunca percebi isto com tanta clareza. Como ultimamente Deus tem-me revelado de uma forma extraordinária, meus amados. O plano de Deus é perfeito, é completo, é maravilhoso. Vocês nunca percebeu antes? Não, é que a palavra de Deus se vai tornando cada vez mais clara e cada vez mais clara. Irmão, ser imitador de Deus. Imita o Senhor. Conhece-o mais e mais. Nunca te canses de conhecer a Deus. Que não desanime de conhecer a Deus. Irmãos, tem culto de palavra, aqui tem aquele período de oração à quarta-feira, tem. Irmão, não baseias a tua vida espiritual pelo que fazes aqui. É muito, compara com a semana, é muito pouco. Precisa disso e muito mais. A nossa comunhão com Deus é lá em casa, lá, sei lá onde é que você faz. Onde você é cheio. Você lembra de Pedro e João iam para o templo e vê o paralítico à porta? O coxo à porta? E o coxo é curado antes de eles entrarem no templo? Eles já iam para o templo cheios, por isso é que a ação de Deus era maravilhosa na vida deles. Buscar a Deus. Ser cheio do Espírito Santo para vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer as tentações. Irmão, eu vou dizer outra vez. Aquele versículo que diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, não é para você fazer uma oração de 5 minutos de manhã ao levantar e achar que buscou a Deus. É buscar a Deus, não é o início da manhã. É acima de todas as coisas, em primeiro lugar, a vontade de Deus e a sua justiça. Amados, nós temos uma vida vitoriosa em Cristo. Ali, como dizem os americanos, no virar da esquina. E a gente às vezes pensa que está muito longe. Tem uma vitória espiritual para as nossas vidas no abrir da Bíblia e no dobrar dos joelhos. E a gente acha que está muito longe. Irmão, busca Deus mais para que você possa imitá-lo, para que você possa ser como Ele é, para que você possa imitar o seu Pai, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Conheçam. Conheçam. Ligue-se a Ele. Conheçam. Deus nos ajuda, amados. Deus nos ajuda. Que Deus seja exaltado e glorificado no nosso meio. Que Deus possa tomar lugar nos nossos corações. E que o meu desejo, que o Senhor possa ter despertado em nós esta manhã, um desejo maior de o buscar. Para cumprirmos, imitadores de Deus, como filhos amados. Louvado seja Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, nesta manhã, Senhor. Gratos pela Tua presença. Gratos pelo que Tens feito em nós. Senhor, não sendo merecedores de nada, mas gratos pela Tua maravilhosa graça, misericórdia. Nós Te exaltamos. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Trabalha nas nossas vidas e molda-nos, ó Pai. Aperfeiçoa-nos. Faz-nos, Senhor, imitadores de Ti, Senhor. Te adoramos, a Ti daremos a glória e a exaltação e o louvor, em nome de Jesus. Amém.